Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja celebra na liturgia de hoje a memória de Nossa Senhora do Rosário. Então preparei para vocês hoje o resumo de algumas pregações para nós meditarmos sobre a oração, sobre o rosário, sobre o poder da oração. Então a igreja, celebrando hoje a memória de Nossa Senhora do Rosário, ela vai nos propor no Evangelho de Lucas, que ilumina a oração piedosa e tradicional do Santo Terço. O Evangelho desse dia nos traz justamente o episódio da saudação que o anjo veio trazer a Maria, que imortalizou uma das mais singelas e conhecidas orações católicas, a Ave Maria. E é muito importante nós termos isso na nossa mente, no nosso coração, que esse trecho de São Lucas é único e trata com efeito do único passo de toda a Sagrada Escritura, em que um anjo se dirige e elogia um ser humano. À exceção dessa, todas as outras narrativas bíblicas apresentam um anjo que chama a atenção do homem, que adverte, mas que nunca o elogia. Então o evangelista Lucas nos mostra aqui a saudação do arcanjo São Gabriel, a chamar a Virgem Maria de cheia de graça. Ele, o anjo São Gabriel, encontra alguém entre os homens que demonstrou amar a Deus mais do que ele próprio era capaz de amar. E essa foi a grande surpresa. E como a admiração que o anjo Gabriel deixa transparecer nesse seu encontro com uma criatura cujo amor a faz transbordar de graça. Então, repetir essas palavras do anjo Gabriel:
ave cheia de graça. É também uma arma espiritual, como São Pio de Petrelcina chamava ao rosário. Mas uma arma para quê? Contra quem, afinal? Não é contra homens de carne e sangue, responde São Paulo, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios 6, versículo 12. O rosário, nesse sentido, ele faz frente a Lúcifer e aos seus demônios, porque joga-lhes em rosto a força da Virgem Santíssima. Fere-lhes o orgulho ao mostrar como Nossa Senhora pôde, pela humildade e pelo amor, tornar-se a mãe do Salvador, tornar-se nossa mãe. E foi devido a esse imenso amor que a Virgem Imaculada tem por Deus, que o anjo lhe disse: o Senhor é contigo. Maria está com Deus. Ela o vê face a face, o ama para sempre. E como isso deve enfurecer a Satanás, que por soberba um dia rejeitou a Deus e se fechou em si mesmo. Mas Maria, com ela foi o contrário, porque ela se abriu em sinal de humildade e teve a coragem de dizer: eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E recebe essa resposta: o Senhor é contigo. Meu irmão e minha irmã, essa verdade do amor de Deus no coração de Maria é uma das mais eficazes armas contra as investidas do diabo, contra os ataques daqueles que não podem aceitar que não é o orgulho, mas apenas a humildade que nos faz reinar com Deus. Então somos chamados a meditar e a rezar o rosário e a clamar que toda armadilha do inimigo contra nós seja derrotada pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Lucas, ele vai oferecer a meditação do devoto de Maria, na memória de Nossa Senhora do Rosário, uma sequência histórica de acontecimentos que tem o seu princípio no Evangelho que escutamos hoje e passa também pelos Atos dos Apóstolos que nós escutamos e meditamos na primeira leitura. São duas passagens da peregrinação devocional do Rosário. Uma com que começam os mistérios gozosos e outras que encontramos no terceiro dos mistérios gloriosos. Essa disposição dos quadros a contemplar nos dá a forma da meditação que nos ensina a passar do individual ao comunitário, da contemplação à ação no dia a dia. E a anunciação do anjo mostrou que nossa mãe fez isso. Ela se dispôs a viver os planos, os projetos, os sonhos de Deus e deu o seu sim como uma mulher guerreira, como uma mulher batalhadora, uma mulher que sabia das provações, mas que sabia que o Senhor estava com ela. E Maria viveu na obediência, na humildade, deixando transparecer a força do Espírito Santo que a guiou, que a conduziu e que fez dela mulher de garra, uma mãe que lutou bravamente até o fim para proteger, para amar o menino Deus e para fazer com que o projeto de Deus pudesse ser realizado aqui na terra. E a origem, meus irmãos e minhas irmãs, do rosário, segundo a tradição, está no costume dos antigos monges de fazer as suas preces
contando-as com o uso dos dedos das mãos, ou meditando pedrinhas ou grãos. Na Idade Média, os fiéis costumavam rezar vários Pais Nossos ou várias Aves Marias consecutivas, quando não conseguiam recitar os 150 salmos. Essa prática foi se codificando e se regulamentando aos poucos, chegando à sua forma atual no século XVI, sob o Papa São Pio V. Foi esse pontífice que determinou tanto o número de Pai Nosso e Ave Maria, como o teor dos mistérios que os devem acompanhar. O nosso catecismo, no parágrafo 2678, diz: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. E também é importante lembrar, uma forte tradição da Igreja diz que São Domingos de Gusmão, enviado pelo Papa Gregório IX para converter os hereges na França, recebeu a visita de Nossa Senhora, que lhe apresentou o rosário como a arma para a conversão dos hereges. São Domingo caminhava rezando o rosário e pregando a sã doutrina da fé. Há muito tempo, os papas valorizam e recomendam a oração do rosário. Em uma carta apostólica de João Paulo II, ele declarou: percorrer com Maria as cenas do rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos e compreender a sua mensagem. Em outubro de 2010, o Papa Bento XVI disse que o rosário é a oração mais querida pela Mãe de Deus e que conduz diretamente a Cristo. O rosário é uma oração bíblica, totalmente tecida pela Sagrada Escritura. É uma oração do coração, em que a repetição da Ave Maria orienta o pensamento e o afeto para Cristo. É a oração que ajuda a meditar a palavra de Deus e assimilar a comunhão eucarística sobre o modelo de Maria, que guardava em seu coração tudo aquilo que Jesus fazia e dizia, e sua própria presença. São João Paulo II, na sua carta apostólica, em 16 de outubro de 2002, no ano do Rosário, ele disse: em momentos em que estiver ameaçada a própria cristandade, foi a força dessa oração que se atribuiu à libertação do perigo. O Rosário da Virgem Maria, que ao sopro do Espírito de Deus foi se formando gradualmente, é a oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério. Na sua simplicidade e profundidade, permanece, mesmo no terceiro milênio, uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. Mediante o rosário, os cristãos alcançam a graça em abundância, como se a recebesse das mesmas mãos da Mãe do Redentor. Desde a minha juventude, disse o Papa, essa oração teve um lugar importante na minha vida espiritual. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. 24 anos atrás, no dia 29 de outubro de 1978, apenas 2 semanas depois da minha eleição para a sé de Pedro, quase numa confidência, assim me exprimia: ó Rosário, é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Hoje, no início do 25º ano de serviço, como sucessor de Pedro, desejo fazer o mesmo. Quantas graças recebi nesses anos por meio do rosário. Com efeito, recitar o rosário nada mais é senão contemplar com Maria o rosto de Cristo. Foi essa palavra que São João Paulo II deixou para nós no dia 16 de outubro de 2002.
Meu irmão, minha irmã, eu trouxe essas reflexões para nós meditarmos sobre a importância da oração e para nós sempre entendermos, isso é muito importante nós entendermos. Rezar o terço, rezar o rosário, rezar uma oração que a igreja nos ensina, não é uma fórmula, simplesmente. Mas como nós meditamos sobre a oração do Pai Nosso, a oração ela precisa sair do nosso coração. E se nós rezarmos com fé, nós vamos tocar o coração de Deus com a nossa oração. O rosário, o santo terço, não deve ser somente uma oração decorada, uma obrigação, não. A oração deve ser aquilo que sai do nosso coração. Olha, meu irmão e minha irmã, eu posso dizer para você da minha vida. Se nós rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria, se nós rezarmos um salmo, se nós dissermos uma oração espontânea, precisa sair do nosso coração. Precisa ser uma oração que vai tocar o coração de Deus, porque o Senhor vai ver que nós estamos rezando com fé, que não é somente algo decorado, mas é uma oração que está sendo rezada como o nosso diálogo com Deus. Então, quando você for pegar o seu terço para rezar, quando você for abrir a sua Bíblia para meditar a palavra de Deus, que seja a oração mais simples, que seja o texto que você vai rezar, que seja a oração que você vai fazer, mas que seja com a certeza que você está conversando com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador. E Maria, nossa mãe, mãe da igreja, que no seu silêncio rezou tantas vezes, que intercedeu tanto por Jesus, ela como nossa mãe, no seu silêncio, intercede por cada um de nós. Reze com fé, meu irmão. Reze com fé, minha irmã. Coloque sentido na sua oração. Coloque verdade na sua oração. E nunca se esqueça, não são palavras bonitas que tocam o coração do Senhor. São palavras que são rezadas com o coração. É isso que move o coração do nosso Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele me contemplou na humildade de sua serva, e desde agora e para sempre me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração daqueles que o temem. Com o seu braço, agiu valorosamente, dispersou os que no coração têm pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amou a Israel, seu servo, para lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e sua descendência, como havia prometido aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, finalizando essa oração, eu quero te pedir, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de oração. Que todas as vezes que nós nos dirigimos ao Senhor em oração, através dos salmos, através da oração espontânea, através do Santo Terço, através do rosário, que sempre seja, Senhor,
uma oração que brota do nosso coração para chegar até o seu coração. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Maria como nossa mãe e como nossa intercessora. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.